Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos a nossa jornada bíblica aqui no capítulo 5 do livro de Êxodo, do livro de Levíticos. Os casos em que é necessário oferecer sacrifícios são os seguintes: se alguém pecar porque, havendo sido convocado como testemunha de algo que observou ou de que veio a tomar conhecimento, não declarou o que de fato sabia, então será culpado e merecerá castigo. Se alguém, ainda que for por descuido, vier a tocar em qualquer coisa considerada impura, como por exemplo o corpo de um morto, de um animal impuro, seja selvagem ou doméstico, ou ainda de um animal que se arrasta pelo chão, então essa pessoa se tornará impura também e será culpada. Se alguém, ainda que sem querer tocar em impureza humana, qualquer que seja, cujo contato seja considerado impuro, mesmo que não tenha consciência disso, assim que tomar conhecimento do que fez, se tornará impuro e será culpado. Se alguém irrefletidamente jurar fazer algo bem ou mal em qualquer assunto a respeito do qual alguém possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, quando tomar conhecimento do que fez, será culpado. Portanto, quando alguém for culpado de qualquer uma dessas faltas, deverá confessar o seu pecado e trazer perante o Senhor um animal como sacrifício para tirar a culpa do pecado que cometeu. O animal deve ser uma ovelha ou uma cabra, e o sacerdote oferecerá um animal em sacrifício, a fim de conseguir o perdão do pecado que essa pessoa cometeu. Se não tiver recurso para oferecer uma ovelha, uma res de gado miúdo, trará perante o Senhor em sacrifício de reparação pelo pecado que cometeu 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um deles para o sacrifício pelo pecado e outro para o holocausto. A pessoa culpada entregará as 2 aves ao sacerdote, e esse oferecerá primeiro a ave que é o sacrifício para tirar pecado, e o sacerdote, apertando-lhe o pescoço, lhe deslocará a nuca sem separar a cabeça. Em seguida, aspergirá no lado do altar o sangue da oferta pelo pecado e deixará escorrer o restante do sangue pela base do altar. Esse é o sacrifício para cancelar a culpa pelo pecado. O sacerdote então oferecerá a outra ave como holocausto, segundo a forma ritual prescrita, e fará expiação pelo pecado cometido, e a pessoa será perdoada. Se, contudo, alguém ainda não tiver recursos para comprar 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então trará 1 quilo de flor de farinha, a melhor farinha, e oferecerá como sua oferta para tirar pecados. Entretanto, não deverá misturar azeite nem incenso com a farinha, pois esta é uma oferta específica para tirar pecados. O culpado atrará ao sacerdote, que apanhará um punhado dela como porção memorial e queimará essa porção no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Esse ato lembra que a oferta toda é consagrada a Deus, é, portanto, um sacrifício para tirar pecados. Assim, o sacerdote fará propiciação em favor das pessoas do povo para qualquer desses pecados cometidos, e haverá perdão para o contrito, e como no caso das ofertas de cereais, o restante da farinha pertence ao sacerdote. Então, o Senhor orientou a Moisés: quando alguém cometeu uma falta pecando sem intenção deliberada em relação a qualquer oferta que deixou de consagrar ao Senhor, deverá trazer à presença do Senhor um carneiro de rebanho sem defeito, avaliado em prata, com base no peso padrão do santuário, como oferta para tirar o peso dessa culpa. Além disso, o culpado precisará entregar ao sacerdote a oferta sagrada que deixou de pagar mais 1/5 do valor como restituição. O sacerdote tomará o carneiro e fará propiciação pela culpa do ofertante, e ele será perdoado. E se alguém pecar, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha plena consciência disso, será culpado e incorrerá nas devidas
apenas a sua iniquidade. Portanto, para tirar sua culpa, ele deverá entregar um carneiro sem defeito ao sacerdote, sendo que o valor do animal será calculado de acordo com a tabela de preço usada tradicionalmente no santuário. O sacerdote oferecerá o animal como sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu, e ainda que é sem essa intenção, e ela será perdoada. Esse é um sacrifício de reparação, e essa pessoa é sem dúvida responsável por seu pecado diante do Senhor. Amados irmãos, o ser humano pode ter pecados escondidos, guardados e até acariciados muitas vezes. Também é costume dos humanos, né? Também é costume dos humanos agirem politicamente correto, mas com as intenções erradas. Essas coisas podem ser escondidas dos homens, mas diante de Deus todo ser humano está completamente nu. Diante das situações mais terríveis, Deus vê e oferece a solução. No versículo 1 aqui, diz que quando alguém vê outro cometer pecado e não confessa, ou não leva a pessoa a confessar, essa pessoa que viu vai ser tão culpada pelo pecado alheio quanto quem cometeu. Isso é sério, queridos. Nós precisamos confessar o pecado do nosso irmão, ou primeiro tentar levá-lo, né, a confessar o seu pecado. E se por acaso a gente não conseguir levar ele a confessar o pecado, então a gente precisa confessar o pecado dele. Porque senão nós somos tão culpados quanto ele. Depois aqui no versículo 2 e no 3, a gente vai ver que ao tocar escondido em algo imundo, será culpado. E imundo como aquilo em que tocou. Cuidado, queridos, aonde nós tocamos, aonde nós pisamos, para não nos tornar imundos também, né? Igual. Muitas vezes a gente participa de coisas que o nosso Deus não se agrada, coisas imundas do mundo que nos tornam tão imundos quanto o que a gente tocou. Aí no versículo 4, daí no versículo 4 diz que quem ocultar a verdade vai ser tão culpado quanto o que mente. Quem oculta a verdade é mentiroso. Depois no versículo 5 até o 13, nós aprendemos que o proceder para que esses pecados ocultos sejam perdoados e para que o pecador possa ser reconciliado com Deus. A oferta pelo pecado mostra que o pecado é terrível e que o pecador merece ser punido. E é por conta disso, queridos. É por conta disso que Deus elaborou um plano para que o pecador culpado seja absolvido. O plano de salvação é exatamente isso. É para que o pecador, mesmo sendo culpado, seja absolvido. Todo o sistema de sacrifício e oferta, todo o sistema, queridos, mostra o tempo todo que Deus considera especialmente cada situação, inclusive a situação financeira de cada pecador, para determinar a oferta.
Quanta misericórdia, quanta graça, quanto amor, quanto cuidado. Deus se preocupava até mesmo ao fazer a lei, até mesmo com a situação financeira de cada pecador, porque ele tinha que ter certeza que cada pecador ia ter condição financeira para levar a sua oferta determinada. Os versículos aqui, os 14, do 14 até o 16, nós vemos que é possível pecar por ignorância, sim. Em relação às coisas de Deus, é claro que é possível, queridos. Mas, mesmo quem desobedece os mandamentos de Deus por não conhecer, está cometendo pecado. Não deixa de ser pecado, né? E pecar por ignorância em relação às coisas de Deus, mas mesmo que a gente peque por ignorância, a gente continua, né, cometendo pecado, como eu disse. E pecar por ignorância exige a morte, de qualquer forma, porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, graciosamente proveu um mediador e o sacrifício para eliminar a culpa do pecador e continuar sendo santo e justo, como nós falamos no capítulo anterior. É dessa forma que Deus oferece a oportunidade para o transgressor se livrar da culpa e ser justificado diante da sua justiça. O sacerdote mediador e o sacrifício apontavam para Cristo, porque Cristo é o nosso mediador e é o nosso sacrifício, na missão de salvar o pecador que é completamente culpado diante de Deus. A graça de Cristo, queridos, está em salvar quem merece a morte. Simples assim. Nós merecemos a morte, porque todos nós pecamos. Todos nós, em algum momento, transgredimos a lei do Senhor. E eu, particularmente, transgredi ela inteirinha. Não me orgulho disso, queridos. E recebo a graça do nosso Paizinho. A graça de Cristo está em salvar quem merece a morte. Esse é o Evangelho, essa é a boa notícia. A função do santuário, do sistema de sacrifícios, das ofertas, é isso, queridos, é convencer o pecador da sua terrível situação e mostrar que quando o homem reconhece a situação de miséria em que ele se encontra, então ele encontra a graça e a misericórdia na morte do Cordeiro Jesus Cristo. Nós precisamos lembrar que um motorista que ultrapassa a velocidade, lembram que nós vimos isso, né? Nós falamos sobre isso. Não vai deixar de ser punido com multa, alegando não ter visto a placa, né? Mas um pecador que ignora a lei de Deus é a mesma coisa que esse motorista. Ele não fica isento da multa, né? Ele não fica isento, ele continua sendo um transgressor. E esse transgressor não vai ficar isento do castigo. A solução para todo pecador está em conhecer a Cristo e se render ao seu plano de salvação. Todo ser humano é pecador e todo ser humano precisa conhecer a Cristo e se render ao seu plano de salvação. Precisa querer conhecer a Cristo. Ele está disponível para todos, queridos. Só precisa querer conhecê-lo. É impossível ser salvo sem conhecer a Cristo. Deus nos abençoe e nos guarde. Que Ele perdoe os nossos pecados, que Ele tenha misericórdia de todos nós e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.